Tem outro lado também da concorrência que assusta, que na verdade não é a concorrência, mas a gente coloca que é. Qual que é o lado? Que eu vejo as minhas alunas falarem: já recebi muitos nãos, estou traumatizada. E isso acontece, isso é verdade, isso vai acontecer. Se você receber muitos nãos, sem entender ali, você eventualmente pode achar que é a concorrência que é melhor e que você é um lixo. Raramente a gente vai pensar, quando a gente recebe muitos nãos, que é porque talvez nisso eu poderia melhorar. Foi essa pergunta que me desclassificou. E aí a gente, naquela confusão, a gente não tá sabendo o que faz, não sabe o roteiro de um processo seletivo, não sabe por que você respondeu tal coisa, não sabe o que você quis dizer com aquilo, não sabe o que o recrutador quis perguntar com aquilo. É mais fácil, em alguns momentos, você dizer que foi a concorrência que era mais forte. É mais palpável. É a concorrência que é muito forte. E aí eu não passei pela concorrência. E isso é uma falácia muito grande. Por quê? De novo, é uma desculpa, é um ponto que não te leva a um resultado. Se você culpar a concorrência, porque a concorrência era melhor, e talvez foi isso, né? Talvez se você ficar muito nessa, você não consegue olhar aquilo que você consegue mudar. Que é, o que eu falei dentro desse processo seletivo que eu poderia ter falado diferente? O que exatamente pode ter me desclassificado nesse processo seletivo? Não vai pro óbvio. O óbvio geralmente vai levar vocês pra concorrência, vai levar vocês, porque eu não tenho a capacidade técnica. Mas eu tô falando aqui pra vocês. Eu tenho alunas que nunca tinham feito estágio em nenhuma multinacional. Só tinham trabalhado na faculdade em laboratório e hoje estão lá em São Paulo. Pão de Açúcar. Gustavo, se estiver por aí, um beijo. Não é isso. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é porque você não soube vender as suas melhores competências, que vem de uma falta de preparo para um processo seletivo. Entendem? Então, antes de você já culpar de cara a concorrência, analise o que você pode ter feito de diferente. Aí eu fiquei muito nervosa. Genérico também. Genérico. Nervoso, todo mundo dentro de um processo seletivo vai ficar. Todo mundo. É um processo onde você está sendo julgado. Por que eu fiquei nervoso? O que eu poderia ter feito de diferente para que eu não tivesse ficado tão nervosa? Uma respiração? Ter se preparado melhor? Qual foi a pergunta dentro do processo seletivo que me arrebentou? Sempre tem uma pergunta que eu até falo para as minhas alunas, que é a pergunta do calcanhar de Aquiles. Sempre tem algo dentro de você e da sua história que você não quer que as pessoas mexam. E geralmente não é uma coisa só, né? São muitas coisas. Você não quer. É um negócio que fica assim, que te dá até calafrio de pensar. Pelo amor de Deus, não pergunta sobre isso. Para algumas alunas minhas são o fato de ter filho. Para outras é uma demissão. Por que você saiu do último emprego? Aí a pessoa, caralho, eu não sei por que eu saí do último emprego. Até hoje não tá bem resolvido isso. Fico puta com aquela empresa, aquele filho da puta me boicotou. Eu não podia xingar na live, vão me derrubar. Mas é isso, não tem jeito. Filho da puta daquele gestor me derrubou. Não sei o que, aquele fulano de tal arrumou contra... Às vezes é um negócio cabeludo que você não quer mexer. E eventualmente vai surgir dentro do processo seletivo. E aquilo é um calcanhar de Aquiles. Então se pergunte, quais foram as perguntas? Quais são as perguntas calcanhar de Aquiles, minha? Que parte da minha história eu não quero que mexam? É essas perguntas que vocês têm, eventualmente, de evitar, mas eventualmente você não vai conseguir evitar. O fato, por exemplo, eu tenho uma aluna que é o fato dela ser mãe, né, que foram várias vezes, batem na tecla sempre, né, e aí a gente não vai falar o caso dessa pergunta, mas o que ela precisa fazer? Um exemplo. Já vai surgir essa pergunta. E isso é uma coisa que ela não consegue mudar. Então é ela se preparar muito consigo mesma,
Tá tudo bem eu ser mãe, sair do meu emprego e trabalhar longe. Tá tudo bem, eu tô buscando o melhor pro meu filho. Porque o incômodo, ele surge de um lugar muito lá atrás. Entende? O incômodo não é porque... é porque os processos seletivos são preconceituosos e acabam perguntando sobre esse tipo de coisa. O incômodo não mora aí. O incômodo não mora aí, porque a quantidade de perguntas indelicadas que a gente recebe ao longo da vida... Já casou? Vai casar quando? E os filhos? São todas perguntas muito indelicadas, e nem por isso a gente fica super puta com esse tipo de pergunta. O incômodo não mora aí. O incômodo mora em coisas que estão muito antes. Assim como se alguém te pergunta, por que você saiu do seu último emprego? E foi uma parada que você não consegue entender, foi uma parada que você se esforçou muito, que você tinha uma expectativa sobre a empresa, foi uma demissão abrupta, foi uma demissão mal explicada, foi uma demissão sem feedback. O incômodo não mora na pergunta, por que o processo seletivo pergunta esse tipo de pergunta idiota? Essa pergunta é idiota. O incômodo não mora nisso. Não é a pergunta que te incomoda. É o fato mal resolvido. E aí, às vezes, você não consegue resolver com aquela pessoa que fez aquilo pra você, né? Enfim, todas as circunstâncias. E aí só cabe a você resolver com você. Porque é um fato que vai te prejudicar. Eu tinha um fato que era um calcanhar de Aquiles gigante. E eu nem sei ainda se não é, porque até hoje tem 1 ano que a gente fala aqui nesse Instagram, mais de 1 ano, e eu nunca abri essa história pra vocês. E é uma história que eu tenho vontade de abrir, porque eu sei que muita gente vai se identificar. Mas até hoje eu nunca abri. Por quê? Eu não tenho certeza se está bem resolvida ainda. Ela está mais resolvida do que antes, e quando eu entrava em processo seletivo, eu suava frio quando me perguntavam sobre isso. E com certeza isso me atrapalhou muito. Mas não era o fato da pergunta, é porque eu precisava trabalhar aquilo em mim. Entende? Então, antes de falar, foi a concorrência. Tava mal preparada tecnicamente? Talvez não foi. Talvez foi alguma coisa que você tem aí dentro, que precisa ser trabalhada e que o recrutador pegou e gerou um ruído. E aí o recrutador não sabe. Tipo assim, porque como você não consegue falar claramente sobre aquela pergunta, né? Você não consegue trazer fatos e dados, tua pupila dilata, você fica incomodado. O recrutador, gente, ele é treinado pra pegar isso, né? É uma parada que mexeu com você. O recrutador, ele não entende se aquilo é algo se é algo que, tipo, tá bem trabalhado, ou algo que não tá bem trabalhado, ou se foi uma coisa muito cabeluda, ou se foi um erro seu, um erro muito grande seu. E aí gera um ruído pro recrutador. Muitas vezes ele não consegue avançar naquela pergunta, ou às vezes ele tenta avançar para tentar entender o que rolou, né? Ver se não é um problema de índole, ver se não é um problema de valor, né? E aí pior vai ficando, porque você não conseguiu lidar ainda com aquilo, você não trabalhou aquele acontecimento profissional de forma, né, bem e tal, e mais nervoso você vai ficando, e aí todas as outras perguntas que vierem por consequência, a sua cabeça não tá mais ali. A sua cabeça tá lá naquele fato do passado. Entendem? Calcanhar de Aquiles todos nós temos e precisamos analisar antes de entrar numa entrevista. Suzane, mas eu não consigo. Foi uma coisa muito traumática pra mim. Não é do dia pra noite que eu vou tratar isso. Então tem uma técnica pra você fazer aqui que eu vou deixar. Seja breve. Seja breve. Você vai pegar aquela pergunta que é o calcanhar de Aquiles, que leva geralmente a algum fato, né, que você não gostaria de trabalhar naquele momento, vai montar uma resposta. Essa mesma resposta você vai montar ela de formas, falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. E quando o recrutador for te perguntar, essa é a resposta que você vai dar. Nem que você tenha que decorar essa parada, nem que você tenha que olhar pro espelho e ficar, ó, treinamos só essa pergunta, só essa pergunta, só essa pergunta. Se me perguntarem isso, é isso que eu vou responder, é isso que eu vou responder, é isso que eu vou responder. Até que aquilo fique bastante plausível pra você. E quando chegar o momento de responder, você vai responder daquela forma. É treino, gente. O pior conselho que eu recebi na minha vida, te falo, o pior conselho que eu recebi na minha vida
foi seja você mesmo numa entrevista. Não funciona. A gente é muita coisa, a gente tem um monte de coisa pra trabalhar entre nós. Então, entrevista é treino, tem que treinar. Até você ficar bom. E quando você ficar bom, você treina mais pra você ficar melhor.